Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para cada uma das irmãs. Eu espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada, hoje é sábado, o finalzinho da semana já chegou. Espero que todas tenham passado uma semana abençoada, recheada de bênçãos, que esteja bem, esteja com saúde, que importa na nossa vida, minhas amadas irmãs. Primeiramente, estar com Jesus. E segundo, é ter saúde e a presença dele na nossa vida. Quando nós temos saúde, temos a presença de Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos tudo que uma pessoa pode precisar de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minha amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Romano 1 e o verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aleluia. O qual antes havia prometido pelo seu profeta nas Santa Escritura, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, e entre as quais sois também vós chamado, para seres de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amado de Deus, chamado santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs. Aqui a palavra de Deus fala no livro de Romano 1, verso 1, da ressurreição de Jesus, do Filho de Deus. Deus deu seu Filho, que é Jesus Cristo, para vir ao mundo. E para quê? Para aquele que crê nele passar a ser chamado Filho de Deus. E aqui fala da descendência de Davi, aleluia, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, segundo a carne, que ele nasceu de uma mulher sem pecado, que ele nunca pecou, a boca de Jesus nunca houve palavra enganosa, nunca houve, sempre ele é a verdade, sempre ele vai ser a vida, sempre ele vai ser o Todo-Poderoso, sempre foi e sempre será. Então Deus, que é o Pai de Jesus, deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, minhas amadas irmãs, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no livro de Romano 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus, a qual que havia prometido pelo seu profeta nas Santa Escritura, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então está falando aqui de quem? De Jesus. Que Deus ia dar o filho, ia mandar o filho dele, ia vir para o mundo, nascer de uma mulher, mas sem pecado, da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Louvado seja Deus. Viveu ali naquela convivência durante ali os 33 anos de idade, como naquela parentela, naquele povo ali, para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Jesus veio cumprir um chamado, obedecer ao pai dele. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Cumprir ali um chamado, aleluia, pelo Pai, por Deus, que ele deu o seu filho, o único filho dele, para vir para a terra, pagar um preço pelo um bando de pecadores, um justo, perfeito, mas veio fazer uma obra aqui na terra. E nasceu ali naquela descendência de Davi, naquele povo ali, naquela parentela ali. Ele era um homem ali, a palavra diz que ele era 100% homem, 100% santo. Mas para quê? Para que a lei, a justiça foi essa se cumprir. E só quem teve o poder de cumprir a lei foi Jesus. Aqui na terra ninguém cumpre a lei 100%, porque Jesus já cumpriu.
Aleluia. Louvado seja Deus. E feita dos profetas na Santa Escritura, acerca do seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação e da ressurreição dos mortos. Então ele nasceu ali, diz a palavra, viveu ali aquele tempo aqui na terra até 33 anos de idade, mas sendo que filho de Deus, para cumprir aquilo que Deus quisesse que ele cumprisse, e ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele que crê nele como Senhor e Salvador, o nome da pessoa passa a ser escrito no livro da vida, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu não aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, meu nome não está escrito no livro da vida. Eu sou criatura de Deus. Mas quando eu aceito Ele na minha vida como meu Senhor e meu Salvador, começa a procurar ali, andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. A ser obediente a Deus. O meu nome passa a ser escrito no livro da vida como filha de Deus. Filha do Altíssimo. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a maioria das pessoas diz, eu sou filha de Deus. Muitos vivem se enganando a si mesmo. Porque não é. Para ser filha de Deus, tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. E procurar obedecer a palavra de Deus. Para passar o nome da pessoa, passar a ser escrito no livro da vida. Aleluia. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano é 22. Louvado seja Deus. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele morreu e ressuscitou ali. Jesus ressuscitou dos mortos. O único que na Bíblia diz que morreu e está vivo foi quem? Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé em toda a gente, pelo seu nome. Então, é o nome de Jesus que faz a diferença na minha e na tua vida. Quando eu creio nisso, perdão, minha irmã, quando eu creio nesta palavra, quando eu creio em Jesus Cristo, aleluia, a fé. É muito importante uma pessoa ter a fé, confiar em Jesus, esperar pelo tempo do Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Porque a fé, Deus, Ele espera de mim e de você que nós tenhamos fé nele, confiamos nele, aleluia. E a fé faz toda a diferença na minha e na tua vida. Quando eu creio, quando você crê, quando você espera no Senhor, por mais que você esteja ali orando, pedindo algo da parte do Senhor, mas tudo vai acontecer na minha e na tua vida no tempo dele. Muitas vezes são coisas que os olhos humanos estão vendo que acham que é impossível, mas para ele nada é impossível. É possível para o homem, mas para Jesus não tem nada impossível para Jesus que ele não possa fazer. Só se ele não quiser. Mas se ele quiser resolver, ele resolve num piscar de olho, como diz o ditado. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é Deus soberano, Ele está acima do bem e acima do mal. Não tem nada, problema nenhum na face da terra que Ele não possa resolver. Tudo Ele pode resolver, minhas amadas irmãs. Porque Deus, Ele é um Deus que tudo, o Pai deu todo o poder na mão dEle. Então Ele tem poder para tudo, o que Ele quer fazer. O que Ele espera de mim e você, que eu e você confie nele. Espere no tempo dele, porque o tempo dele não é o nosso. O relógio dele é um, o nosso é outro. Porque somos falhos, somos seres humanos. Ele não, ele é santo. Ele é poderoso. Então, esperando nele, na presença do Senhor. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você somos dele. De quem? De Jesus. A minha vida tem um dono, o dono da minha vida é Jesus. O dono da tua vida tem um dono, o dono da tua vida é Jesus, minhas irmãs. Nós não somos donos de nós mesmos, porque as nossas vidas têm um dono. Muitas vezes queremos fazer algo, mas muitas vezes não fazemos. Por quê? Porque a nossa vida tem um dono. E quem domina a nossa vida, o nosso espaço, nossos pensamentos, tem que ser quem? Jesus, o Espírito Santo de Deus. Nossos pensamentos têm que ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Porque quando a gente
aceita. E quando a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, a nossa vida, os nossos passos, nossos pensamentos, tudo vai sendo guiado com perfeição, tudo vai dando certo na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, minhas amadas irmãs. Cabe a mim e a você querer e aceitar, que é deixar que Deus, que o Espírito Santo nos guie a nossas vidas, nossos pensamentos, nossos passos. E dentro da nossa casa, quem tem que estar primeiro é Jesus. Ele é o primeiro, quem está dentro da nossa casa. Todos os dias das nossas vidas, Ele é que tem que ser o primeiro acima de tudo. Temos que ter esse entendimento, se esforçar para que todo dia Jesus esteja na nossa casa. Toda manhã que se levantar, Jesus continua comigo todo dia de hoje, dentro desta casa, dentro da minha família, que a direção não seja minha, mas seja a direção do Senhor, no teu Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e bota a palavra de Deus em prática. Leia a Bíblia, ore dentro da sua casa, abençoe sua casa, sua família todos os dias, minhas amadas irmãs, porque é isso que Deus espera de mim e você, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que você e sua casa servir a Deus, porque Ele é santo e é digno de ser adorado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus te dê um final de semana abençoado, recheado de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.